Luciana de Araújo Costa, a pronúncia está correta? Sim, sim, bom dia. Bom Tá dia. certíssimo. A senhora poderia informar o número do seu CPF ou RG? O meu CPF é 597-422-912-68. Obrigado. A senhora reside em qual município? Porto Velho. A senhora foi arrolada como testemunha de defesa na ação penal 10.147/87 de 2021, em que figura como réu Humberto Ferreira. A senhora é amiga, inimiga ou tem relação de parentesco com o denunciado? Não, não tenho amizade nem parentesco, só o conheço de vista. Então a senhora tem um compromisso de dizer a verdade de tudo que lhe for perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. A senhora compreendeu? Entendi. Tá. Eu passo a palavra ao doutor Otávio de Oliveira, que é o advogado de Humberto. Sim. Bom dia, Luciana. Bom dia. Luciana, você conheceu o Humberto onde? Eu conheci o Humberto de vista sempre que a gente congrega, né? Na mesma igreja, inclusive. E eu sempre, nos cultos que eu já participei, eu sempre ouvia ele atender cultos, né? E mesmo que não atendesse culto nas outras igrejas que a gente sempre congregou, que eu sempre congrego, eu costumava ver ele. Certo, Mas assim, eu não tinha uma relação diretamente assim com ele, né? certo. Você lembra a primeira vez que você viu ele atendendo um culto? A primeira vez, Sim, já tem bastante tempo, viu? Muito tempo. Tem mais ou muito menos. tempo. Quantos anos? Acho que já tem mais de 3 anos. Mais de Foi logo 3 que eu anos? fui para Porto Velho, né? Tem mais de 3 anos. Que eu Certo, atendi, a primeira vez que eu ouvi, né? Atendendo um culto. certo. Você chegou aí lá no acampamento, lá do Jacundá, entrou lá dentro do acampamento alguma vez? Sim, sim, eu entrei lá. Certo. Você chegou a ver o Humberto lá? Sim, Sim. eu Quando vi. ele lá no acampamento, o que ele fazia lá? Lá ele atendia culto. Ele chegou lá com esse propósito e assim, Deus começou a fazer muita obra lá, né? Através dele, que ele sempre foi uma pessoa muito animada, né? Ele chegou lá, assim, animando, porque já tinha vários irmãos, né? Também atendendo não, congregava lá, né? Fazia os cultos todas as noites. Então, ele sempre estava na frente dessa parte aí, de atender os cultos lá. Que ainda, assim, era muito bom. Era muito bom. Certo. Você ficou acampada lá também? Ou só ia nos cultos? Fiquei. Não, eu Ficou? fiquei acampada. Aham. Você chegou a comprar algum lote lá, alguma vez? Não, Pagar algum valor? não, não, Não? nada. Não. Tá. Nunca paguei Tem conhe- nada, nem. Aham. Você tem conhecimento de um grupo de WhatsApp com o nome Terra Prometida? Jacundá Terra Prometida? Ó, eu fiquei sabendo desse grupo depois que saiu nas notícias, né? Saiu nas Uhum. notícias quando deu aquele problema todo. Aí eu fiquei Uhum. sabendo, mas assim, exatamente, eu não cheguei a ver, né? Eu soube Entendi. depois, aí inclusive eu até procurei para saber, para até tá vendo, né? Sim. Mas depois que saiu essas informações no jornal. E canal de YouTube? Chegou a ver? Eu cheguei a ver alguma coisa no YouTube, sim. Tá, em que momento? Antes ou depois das notícias? Depois das notícias. Depois das Depois, tá notícias no jornal. Uhum. certo. Humberto exercia alguma liderança lá dentro, assim, administrava o acampamento, organizava de alguma forma?
Você tem conhecimento disso? Olha, o que eu posso te falar a respeito disso, o Humberto, ele era da parte da igreja, né? Era anunciando, ela era falando das coisas de Deus, chamando o povo para congregar. Era o que eu via da parte dele. Eu nunca ouvi ele fazendo qualquer coisa nesse sentido aí. Você tem conhecimento se a igreja... Aí eu falei, vai ter que abrir, perguntar do advogado, não é a que tem que... Oi? Doutor, alguém acionou o microfone, eu gostaria que fosse desativado. Desativei, doutor. Era do... Acho que é o advogado, Júnior. Certo. Com a palavra novamente, doutor. Obrigado. Você tem conhecimento se a igreja a qual ele atendia tem alguma relação com essa invasão, com esse acampamento, com o Jacundá? Não, de forma Se ela alguma. Esses cultos que aconteciam lá você sabe o objetivo? Era só o evangelho ou tinha mais algum objetivo? Não, era chamar, anunciar mesmo, né? Era mais a parte evangélica mesmo, de anunciar e congregar, chamar, porque lá já tinha vários irmãos, né, que sempre estava indo e vindo, então era a parte de evangelização lá. Entendi. Só um minutinho, Excelência. O doutor Marco Aurélio vai fazer umas perguntas, Excelência. Senhora Luciana. Sim. O que? A senhora viu se o Humberto... A senhora verificou se o Humberto ele determinava alguém para fazer montinhos de tirar foto, fazer vídeo, alguma coisa nesse sentido dentro do acampamento? A senhora viu alguma coisa nesse sentido lá? Olha, durante a minha presença, quando eu estive lá, eu tirava foto no dia do culto, né? Quando fazia os cultos, que vinha a Irmandade, a gente sempre tirava as fotos, né? Era essa parte. Mas não com cunho de divulgação, a senhora nunca viu nada, né? Não, nunca vi nada. Tá, okay, então. Nesse sentido, não. Tem mais, Excelência. Obrigado, doutor. Passo a palavra ao doutor João Roberto. Sem perguntas, Excelência. Obrigado. Passo a palavra ao doutor Gervano Vicente. Sem perguntas, Excelência. Passo a palavra à Defensoria Pública da União. Sem perguntas, Excelência. Passo a palavra à doutora Natália Fernandes. Sem perguntas, Excelência. Passo a palavra à doutora Mariana Gulo Paixão. Passo a palavra ao doutor Manuel. Bom dia, dona Luciana. Dona Luciana, a senhora conheceu a senhora Elisângela Correia? Elisângela Correia? É. Assim, de nome, não. Não. A senhora pode nos dizer, assim, quantas pessoas, aproximadamente, se era 50, 100, era 80 pessoas que estavam lá nesse assentamento, nessa área lá que a Justiça Federal, que o Ministério Público Federal afirma ter sido invadida? Olha, eu não posso afirmar um número exato, né? Mas eu Não, só exato sei não, dizer aproximado assim. Aproximado. Eram A primeira 50? vez que eu fui, a primeira vez que eu tive lá, era muita gente, muita gente. Mais de Era 300? uma média de 200, 250 pessoas. Eram muita gente, então. Era bastante gente. Certo. Muitas Sem mais famílias tinham. Uhum. Todos eram família. A senhora sabe de informar se as pessoas que
afirmaram lá no local que aquela área era a área da União, que era terra devolutas, que tinha a possibilidade de pegar um lotezinho de terra? Sim, eram as informações que passavam, né, que aquela área poderia ser dada para quem tinha necessidade de ter um pedaço de terra. Certo. Quem queria plantar, quem queria... Certo. A senhora foi, alguma dessas pessoas, alguém desse acampamento, desse assentamento, foi lá e falou, ó, a senhora, para ficar aqui, para pegar um lote de terra, a senhora tem que pagar 10 mil, 5 mil, 3 mil? Alguém fez alguma proposta nesse sentido? Não, nunca para mim Então, ninguém chegou com isso. Então, a senhora, assim como algumas outras pessoas que estavam ali, foram no intuito de conseguir um lote achando que era legal, que era terras devolutas da União, certo? Sim. Tá. Muito obrigado, dona Luciana. Sem mais perguntas, excelência. Nada. Obrigado. Passo a palavra ao Ministério Público Federal. Sem perguntas, excelência. Sem perguntas complementares, encerro o depoimento. Senhora Luciana de Araújo, muito obrigado pelo comparecimento virtual. A senhora está dispensada. Obrigada.